você que crê, dê um forte aplauso a Ele nessa noite, amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode se sentar. Que bênção, queridos, estarmos juntos aqui nessa noite, amém? Amém, Ceilândia? Ô, bênção. Nossa, estava com saudade de vocês. Eu e o Rafa estivemos em uma viagem missionária, né, digamos assim. Nós estávamos pregando nas celebrações dos Estados Unidos. E foi uma bênção, né? A gente teve ali um grande mover de Deus, sabe? Um grande avivamento. Foi muito bom, foi muito poderoso. Teve muito derramar da presença de Deus, né? Muita unção. Tivemos ordenação de pastores, né? De diáconos, de obreiros. Foi realmente uma bênção. A igreja da América está crescendo, amém, gente? Glória a Deus por isso. E eu estou aqui com vocês nessa noite. Nós estamos aqui, né, como estivemos aí, né, 2 semanas fora. O pastor Kelton pregou, a pastora Andréia também, né, trouxe uma palavra, a bispa Tânia, né, no domingo anterior. Mas no domingo nós já estivemos aqui, né, fazendo a Santa Ceia. E hoje eu estou aqui com você, querido, nesse culto maravilhoso, culto de terça-feira, amém? Culto de campanha, de fé, de milagres. Eu posso ouvir um amém? De quem está cheio de fé no seu coração para vencer. Glória a Deus. E queridos, hoje eu quero falar sobre resposta. Mas antes de entrar na palavra, você que, né, sempre está aqui com a gente, né, no culto, você sabe que eu tenho uma aliança com o Senhor. Se hoje é a primeira vez que você está vindo, seja muito bem-vindo. E eu tenho uma aliança com Deus de sempre, antes de começar a pregar, de fazer um momento de oração, né? Porque eu acredito muito, gente, que quando nós estamos aqui no altar, né, pregando a palavra de Deus, a gente não está aqui representando a nós mesmos, amém? Mas nós estamos literalmente aqui sendo porta-voz de Deus para a igreja. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos e ore junto comigo. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer nessa noite por essa igreja maravilhosa, a igreja da Ceilândia. E meu Pai, eu quero pedir ao Senhor que desde já o Senhor esteja movendo as águas, que o Senhor esteja trazendo, meu Deus, em nome de Jesus, a tua direção, a tua vontade, o derramar do teu Espírito, a forma como o Senhor quer conduzir, porque nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. E eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, usa a minha vida como um canal de bênçãos, como, Senhor Deus, verdadeiramente um canal dos céus para abençoar o teu povo, os teus filhos. Que aqui não seja a minha vontade, que aqui não seja, Senhor Deus, aquilo que eu acredito, as minhas crenças, não. Mas que seja o teu poder, o teu propósito, a tua palavra, a tua direção, porque é o Senhor que faz, o Senhor é Deus do impossível. E eu quero pedir, Senhor Deus, vem conduzindo, vem tocando corações, que desde já os teus anjos estejam liberados aqui, que desde já a unção do teu Espírito que quebra todo jugo esteja sendo derramada sobre cada vida, que hajam conversões, que hajam curas, que hajam transformações através do poder dos céus. Usa a minha vida, meu Pai, usa-me, eu me coloco completamente nas tuas mãos, à tua disposição, para o Senhor falar com a tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém, amém? Aleluia, aleluia. Queridos, então hoje eu vou ministrar uma palavra que o Espírito Santo falou ao meu coração, sobre resposta. Quantos acreditam que Deus é um Deus que responde? Amém? Amém? Deus responde, Deus tem resposta, amém? Deus é fiel, amém? Deus é poderoso, amém? Até o final do culto você vai estar dando um amém bem forte, amém? Aleluia. Né? Então o nosso Deus é bom em todo o tempo. Aleluia. E eu quero que você abra comigo
em Isaías capítulo 65, versículo 24. Isaías 65, 24. Que diz assim: antes de clamarem eu... E aí, está aparecendo? Antes de clamarem eu responderei. Deus é Deus que responde, queridos? Sim, Ele é Deus que responde, até muitas vezes antes de nós clamarmos. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Diga assim comigo: o meu Deus é um Deus de respostas. Olha só que interessante esse versículo, ele é muito forte, ele tem uma mensagem muito poderosa. Antes de nós clamarmos, antes da palavra, tem outra versão que, se eu não me engano, é na Almeida. Troca a versão para mim, eu acho que é Almeida ou é NTLH, não lembro agora. Que diz assim: antes da palavra vir, o Senhor já responde. Quer ver? Põe na... Vocês estão ouvindo aí, gente? Aí? Sim? Troca para mim, bota na Almeida, por gentileza. Será que vai dar? E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Mas não era essa. Bota na NTLH. Vai que é outro versículo também, né, gente? Eu estou achando que é esse. É esse. Antes mesmo que me chamem, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei. Então, antes de clamar, antes mesmo da gente terminar, Deus já é um Deus que está trazendo respostas. Amém? Jeremias 33, versículo 3. Pode voltar para a NVI. Jeremias 33, versículo 3 é um versículo que é muito conhecido, a gente fala muito sobre ele, né? Ele baseia muito a nossa fé, ele fortalece muito a nossa fé, e diz assim: clame a mim e eu... mais forte, igreja, com mais fé. Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Você pode dar uma salva de palmas para o nosso Deus? Aleluia! No primeiro versículo fala: antes de clamarem eu responderei. Nesse versículo fala: clame a mim e eu vou te responder coisas grandiosas, coisas insondáveis, coisas que você ainda não conhece. Então o nosso Deus é um Deus de respostas. O nosso Deus é um Deus que fala conosco. O nosso Deus é um Deus que não nos deixa só. O nosso Deus, Ele é um Deus que não nos abandona. Ele não nos deixa sozinhos no meio do barco. Ele não nos deixa sozinhos no meio do deserto. Ele não nos deixa sozinhos no meio da crise. Eu posso ouvir um amém? Ele sempre está ali com a resposta. Ele sempre está ali com o escape. Ele sempre está ali com um caminho para nos direcionar. Deus sempre tem uma direção, Deus sempre tem uma palavra, Deus sempre tem uma promessa, Deus sempre tem um renovo, Deus sempre tem uma resposta para nós. Eu posso ouvir um amém? Agora, sabe o que acontece? Tem uma música, né? Ultimamente eu tô meio musical, né, gente? Deus não rejeita. Cadê os crentes, né? Oração é alimento. Não é isso? Então Deus não rejeita a tua oração, Deus não rejeita o teu clamor, Deus responde, amém? Agora olha só, o que Deus tem falado ao meu coração? Deus tem testificado ao meu coração sobre a resposta dele. Alguém aqui já ficou sem uma resposta que você estava buscando em Deus? Alguém já passou por isso? Poxa, eu fiquei no vácuo. Eu fiquei sem resposta. Poxa, eu fiz uma campanha, eu fiz 2 campanhas, eu fiz 3 campanhas, eu fiz 1 ano de campanha, mas eu não tive resposta. E a bispa está pregando que Deus é um Deus que responde. Então por que Ele não me respondeu? Então por que eu fiquei sem a resposta de um clamor, de uma situação que eu estava precisando, de uma direção de Deus, sabe? Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei, meu irmão.
de ficar um tempo, de falar assim, meu Deus, por que o Senhor não me responde? Por que os céus se fecharam? Sabe aquela situação que muitas vezes, aquele sentimento de que muitas vezes a gente está orando e a oração não sobe? Alguém já passou por isso? Amém? E muitas vezes eu fiquei em crise, muitas vezes eu fiquei chateada, e muitas vezes eu falei, meu Deus, por que o Senhor responde algumas coisas, mas outras não tem resposta? E aí, o Espírito Santo começou a falar comigo, e eu quero trazer para você o que Deus ministrou ao meu coração. Efésios capítulo 3, versículo 20. Olha que poderoso isso, igreja. Presta bastante atenção, porque nós vamos entrar agora em uma linha que o Espírito Santo tem me levado. E que se nós entendermos como igreja, nós vamos viver um tempo novo. Eu posso ouvir um amém? Aquele que é capaz de fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O que tem aqui? Vírgula. De acordo com o seu poder. Poder de quem? Igreja, vem comigo. Poder de quem? De Deus. De acordo com o seu poder, de acordo com o poder de Deus que atua em nós. 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Escuta, volta lá no versículo 20, por favor. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, aquele que é capaz de responder, amém? Aquele que é capaz de fazer, aquele que não há impossível para o nosso Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mas tem uma vírgula, tem uma condição. Não é tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o nosso bel prazer, de acordo com os nossos próprios interesses, de acordo com aquilo que nós achamos ou sentimos ou pensamos ou ouvimos. É de acordo com a nossa vontade humana? É de acordo com os nossos sentimentos, igreja? É de acordo com os nossos pensamentos? É de acordo com os nossos achismos que tudo o que pedimos ou pensamos vai acontecer? Sim ou não, igreja? Não. É de acordo com o poder de Deus que atua em nós. E a pergunta que fica hoje, para nós refletirmos, porque querido, querida, se você vem no culto e não sai daqui cheio de reflexões e cheio de atitudes que precisam ser diferentes, tocado por Deus, significa que você veio, mas você saiu da mesma forma. Eu preciso acender seu coração, eu preciso trazer questionamentos para que você pense e para que o Espírito Santo possa trabalhar na tua vida durante a semana, amém? Então a pergunta é: será que muitas vezes nós oramos e fizemos campanha e clamamos e ficamos às vezes até com raiva de Deus, porque tudo que nós estávamos pedindo não estava de acordo com o poder de Deus que opera em nós? E sim, estava de acordo com a nossa própria vontade. E aí eu comecei a ficar assim, meu Deus do céu, realmente, várias das coisas que eu pedi para o Senhor, eu pedi, mas era por causa de situações que eu estava querendo, propósitos pessoais, questões pessoais minhas, mas não era de acordo com o poder de Deus que estava operando em mim. E aí, existe um outro versículo que testifica mais ainda. João capítulo 15, versículo 7. Coloca pra gente. João 15, versículo 7, que diz assim: se vocês permanecerem em mim, quem é que está falando, igreja? Diga comigo, Jesus. Mais forte, Jesus. Se vocês permanecerem em Jesus e as palavras de Jesus permanecerem em vocês,
pedirão o que quiserem e será concedido. Se as minhas próprias palavras pessoais, se os meus próprios interesses pessoais, ou você com os seus próprios interesses, com as suas próprias palavras, será que aquilo que nós pedirmos será concedido? É o que a palavra está falando? Opa, vocês estão me ouvindo? Oi. Voltou? Jorge, você para de mexer nessa mesa aí, Jorge. Volta para o meu versículo em nome de Jesus. Isso, versículo 7. Então escuta. Se nós permanecermos em Jesus, diga comigo, se eu permanecer em Jesus. Mais uma vez, se eu permanecer em Jesus. E se as palavras de Jesus permanecerem em mim, tudo que eu pedir será concedido. Consegue entender? Nós acabamos de ler em Efésios que o poder de Deus opera em nós, e aí nós viveremos o infinitamente mais. Se nós permanecermos em Jesus, e se as palavras de Jesus permanecerem em nós, tudo que nós pedirmos será concedido. Ou seja, igreja, Ceilândia não é do nosso jeito, não é do nosso tempo, não é na nossa vontade, não é por causa do nosso desejo, é por causa do poder dele, é por causa da presença dele, é por causa da vontade dele, é por causa das palavras dele. É tudo por ele, para ele. É tudo por ele, para ele. Muitas vezes a gente canta, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E aí, na hora da gente clamar, da gente buscar uma resposta, a gente está pedindo por ele e para ele? Ou a gente está pedindo por nós e para nós? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, são as palavras dele, são os sonhos dele, são os projetos dele, é a vontade dele, é o poder dele operando em nós e através de nós. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. E muitas vezes as nossas orações não têm sido respondidas justamente pelo que está falando aqui em Tiago capítulo 4, versículo 3. Coloca para mim, por favor. Tiago 4, versículo 3. Eu estou trazendo uma palavra embasada completamente para que você possa entender, amém, igreja? Olha o que a palavra de Deus diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Misericórdia. E queridos, essa palavra é para você, é para mim, é para os pastores, é para cada um de nós. Nós estamos vivendo em um processo eterno de santificação. Posso ouvir um amém? Em um processo eterno de crescimento, de amadurecimento. Deus está nos moldando. O tempo inteiro, todos os dias nós precisamos nos converter. Todos os dias nós precisamos matar a nossa vontade. Todos os dias o velho homem e a velha mulher precisam ficar lá no lugar deles, que é lá enterrado, esquecido no passado. Amém? E todos os dias nós precisamos nos encher da palavra. Todos os dias nós precisamos nos encher da presença de Deus. Todos os dias nós precisamos ser verdadeiramente cheios, renovados e transformados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Só que, ainda assim, nós somos seres humanos. Que temos carne, que temos impulsos, que temos desejos, que temos sentimentos. Agora a grande questão é, o que tem governado a nossa vida? É aquilo que é natural ou é aquilo que é espiritual? Porque o que governa a nossa vida faz parte dos nossos pedidos. E muitas vezes nós temos pedido e não temos recebido porque estamos pedindo mal.
porque temos pedido para gastar com o nosso próprio prazer, e não através do poder de Deus que opera em nós. E quando, queridos, todos esses versículos se juntaram, né? Dentro da minha cabeça, eu falei, meu Deus do céu, quantas vezes eu pedi com más intenções. Eu pedi de forma egoísta, eu pedi para o meu próprio prazer. E o Rafa e eu, nós temos falado muito sobre entrarmos em Canaã, amém? Amém? Como é que é a musiquinha de Canaã que ele está cantando? Ele cantou até lá, gente, nos Estados Unidos. Ele falou, bora entrar, caminhando eu vou, obrigada, para Canaã, amém? Quem vai caminhar para Canaã? Olha, eu preciso que você leia comigo, gente, porque é o capítulo inteiro, Hebreus capítulo 3. Leia inteiro comigo para você entender o que eu estou falando. Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós vamos ler. E o louvor já pode subir. E olha só que poderoso isso, queridos. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em quem? Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Bora, gente, a gente vai o capítulo inteiro, então vai comigo. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho de tudo do que haveria ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos quem? Somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, aonde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de que durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso eu fiquei irado contra aquela geração e disse, seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Pausa aí rapidão, não tira. Nós estamos falando, Deus tem um chamado para nós como igreja, de nós entrarmos em Canaã. Quem vai entrar em Canaã conosco? E olha o que a palavra de Deus está falando aqui, queridos, como isso é sério. Por causa do nosso coração. Assim como aconteceu com os nossos antepassados que não entraram em Canaã, por causa do coração deles. Então muitas vezes, quando nós não temos respostas, e nós ficamos indignados com Deus, e nós começamos a negociar com Deus, não, eu não vou para o culto, eu não vou para a igreja, eu vou abandonar minha campanha porque Deus não me respondeu. Querido, querida, observa o seu coração. Não deixe o seu coração se enganar, não deixe o seu coração pecar, não deixe o seu coração se tornar infiel aos caminhos do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Isso é muito sério. E olha o que Deus está falando, jamais entrarão no meu descanso. Eu falei, Senhor, está repreendido, eu quero entrar no teu descanso. Que o meu coração jamais se afaste dos teus caminhos. Que o meu coração não busque a sua própria vontade. Que o meu coração esteja sendo moldado, esteja sendo transformado. Porque eu creio que o Senhor é um Deus que responde. Mas o Senhor não faz do nosso jeito, o Senhor faz do seu jeito. O Senhor não fez do jeito que o povo que saiu do Egito queria. O Senhor fez do jeito que o Senhor queria para provar o coração. E querido, querida, o que eu quero falar para você é que Deus prova os nossos corações o tempo inteiro, para saber quais são os desígnios, os caminhos que nós temos. Quando nós somos contrariados, nós continuamos fiéis ao Senhor?
Quando nós não recebemos uma resposta, nós continuamos fiéis ao Senhor. Quando uma porta fechada, como o pastor Kelton falou, quando uma porta fechada, nós continuamos fiéis e continuamos crendo, ou nossa fé vai embora? O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Deus nos tirou do inferno. Eu posso ouvir um amém? Mas será que o inferno saiu de dentro de nós? Ou aonde nós vamos, nós somos representantes do inferno? Forte isso, né? Muitas vezes, aonde a gente vai, a gente arruma confusão, picuinha, fofoca, coisa ruim. Isso muitas vezes está aqui, ó, dentro de nós. Porque nós aprendemos a ser assim. Esse foi o ambiente que muitas vezes nós crescemos. Mas Deus quer mudar o seu interior, Deus quer mudar o teu coração. Deus quer mudar o nosso coração. Deus quer nos arrancar do inferno. Ele já nos arrancou, mas Ele também quer arrancar o inferno de nós. E Ele quer estabelecer o reino dEle dentro de nós. Os céus vão clamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, dentro de você, dentro de mim. É isso que nós precisamos viver. É o poder dEle. É o poder de Deus através de nós, é o poder dEle derramado em nossas vidas. Eu posso ouvir um amém? Então vamos lá, versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa do que, queridos? Da incredulidade, não puderam entrar, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos em Canaã, que é o descanso de Deus. Que nenhum de vocês pense que falhou, em nome de Jesus. Então, que hoje os nossos corações possam ser alcançados pelo poder de Deus. Que você não se frustre, que você não fique com raiva de Deus, se uma oração sua não for respondida. Na verdade, o que nós precisamos fazer é converter o nosso coração e falar: Senhor, será que as minhas orações têm sido? Será que as nossas orações têm sido egoístas? Ou será que as nossas orações estão cheias da Tua palavra? Ou será que as nossas orações estão verdadeiramente mostrando que nós permanecemos no Senhor e que o Senhor permaneceu em nós? Então, para entrarmos em Canaã, nós precisamos ser lavados pela água da palavra. Eu posso ouvir um amém? Efésios 5, 26 e 27. Eu já falei sobre esse versículo algumas terças-feiras atrás que eu ministrei. E foi um versículo que veio mais uma vez à tona enquanto eu estava preparando a palavra. Efésios 5, 26 e 27. Charamanaias. Tá tudo bem aí em cima? Não apareceu. Efésios 5, 26 e 27. Deixa eu abrir aqui. Que diz assim: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Posso ouvir um amém?
Nós precisamos ser cheios da palavra. Nós precisamos ser lavados pela água da palavra. Nós precisamos ser cheios de Jesus. Nós precisamos que as palavras de Jesus permaneçam em nós. E nós precisamos permanecer na presença dEle. Porque dEle, por Ele são todas as coisas. A Ele seja dada toda a honra. A Ele seja dada toda a glória. Que nós possamos, queridos, em nome de Jesus, ser cheios do poder de Deus, que nos aperfeiçoa. Nós precisamos da palavra. E Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13. Hebreus 4, 12 e 13 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Essa palavra, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga o que, queridos? Pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos ser lavados pela água da palavra. Nós precisamos deixar que essa palavra lave o nosso coração. De todo engano, de todo pecado, de todo egoísmo, de todo orgulho, de toda altivez. De tudo aquilo que tem nos feito olhar para nós mesmos ao invés de sermos cheios do Espírito de Deus. De sermos cheios do poder de Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos onde você está. Existe um louvor que eu fiquei cantando hoje ele o dia inteiro. Querido, sem fé é impossível agradar a Deus. Então se esvazie de si mesmo. Se esvazie de si mesmo. Deixa a palavra de Deus penetrar no mais íntimo do teu coração, julgando pensamentos e sentimentos, separando aquilo que é individual, aquilo que é desejo nosso, aquilo que é vontade nossa, dos projetos, da vontade e do propósito de Deus. Deus tem propósito com a tua vida. Deus tem projeto para você. Os propósitos do Senhor vão se cumprir de forma completa. Mas para isso acontecer, querido, você precisa se entregar verdadeiramente, para receber do poder de Deus e para falar: Senhor, eu estou aqui, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Senhor. Eu não estou aqui, Senhor, para buscar aquilo que os meus olhos almejam, mas eu estou aqui para sair do natural e entrar no sobrenatural. Eu quero convidar você nesse momento, querida, a fechar os seus olhos e que você comece a orar e que você comece a falar: eu creio que o Senhor é um caminho no deserto, eu creio que o Senhor é resposta, eu creio que eu vou entrar em Canaã, eu creio. E para isso tudo acontecer, eu quero ser lavado pela água da palavra, eu quero viver um tempo novo espiritual, eu quero, Senhor, ser convertido de verdade. Chega de ser convencido pela palavra. Eu quero ser convertido. Eu quero ser transformado. Eu quero ser vivificado. Eu quero, Senhor, ser santificado pelo Teu Espírito. Eu quero ver o poder dos céus atuando na minha vida. Então, com seus olhos fechados onde você está, nós vamos adorar ao Senhor. Enquanto isso, o Espírito Santo está movendo no teu coração. Ele está aqui, querido. Ele está aqui. A presença dele está aqui. Começa a ser cheio dessa presença. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui.
Aleluia, Jesus. Esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és. Nós Te adoramos, Senhor, nessa noite. Nós Te rendemos as nossas vidas. Meu Deus, eu creio que o Senhor tem nos levado a um novo entendimento, a um novo nível. O Senhor tem nos enchido de fé. O Senhor tem, Pai, trabalhado nos nossos corações. Meu Deus, como o nosso coração é enganoso, como o nosso coração é egoísta, como muitas vezes nós somos gananciosos, como muitas vezes nós somos fracos, assim como a palavra de Deus fala, a carne é fraca. Mas o Teu Espírito Santo opera em nós, o Teu poder opera em nós. Muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. E eu creio, querido, que você está aqui nessa noite porque Deus tem um propósito para você. Deus tem um projeto para você. Agora você está disposto, você está disponível a ouvir a palavra dEle, a permanecer na presença dEle e deixar com que a palavra dEle permaneça em você. Nós precisamos entregar o nosso coração de verdade. Como eu falei, queridos, Deus tem me incomodado tanto, porque nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas precisamos ser praticantes dela. Precisamos ser praticantes. Precisamos ser crentes de verdade. Precisamos ser homem e mulher de Deus de verdade. Eu nunca me esqueço, pastores, eu não sei se vocês se lembram, talvez vocês que já têm um pouco mais de tempo na igreja, eu nunca me esqueço de uma palavra que o bispo Lucas pregou, de que ele falava que crente até o diabo é. Que nós precisávamos ser homem e mulher de Deus. Vocês lembram disso? Não basta ser apenas crente, porque crente até o diabo é. O que é crente? É crer na palavra, né? É crer, amém, a palavra vai acontecer, amém. Mas ser homem e mulher de Deus é quando você deixa essa palavra te transformar de verdade. É quando ela é real na sua vida. É quando você fala, eu quero que essa palavra permaneça em mim, e a minha vida vai permanecer na palavra. Deus está nos chamando para sermos homens e mulheres de Deus de verdade, não apenas ouvintes, mas deixar realmente o nosso coração ser transformado. Você tem disposição para deixar o poder de Deus agir na tua vida? Fique em pé no seu lugar. Eu creio, queridos, que o Espírito Santo está movendo. Eu creio que Ele está aqui, assim como diz esse louvor, estás aqui, nós vamos te adorar. A tua presença está aqui. Eu quero convidar você, querido, a verdadeiramente se render nessa noite. A verdadeiramente você falar, Senhor, muda minha vida, muda minha história, eu entrego meu coração. Sabe, eu não quero, Deus, ser um blefe, eu não quero ser fake, eu não quero ser superficial. Sabe, eu não quero vir aqui, ouvir um monte de palavras e ir embora para minha casa e permanecer a mesma coisa. A quem que você está enganando? A palavra de Deus, querido, ela tá plantada no seu coração. Glória a Deus por isso, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu posso ouvir um amém? Ela vai, ela cumpre o propósito. E quando ela cumpre, ela entra como uma espada dentro de nós, nos transformando de verdade, separando. Imagina uma espada entrando, separando aquilo que não presta daquilo que presta. É o que a palavra de Deus faz. Então, quantas coisas estão dentro de nós? Quantos de nós estamos cheios de coisas que não prestam? Quando nós permitimos que a palavra de Deus entre, ela entra assim, dividindo, separando aquilo que precisa ir embora daquilo que precisa ficar. Você está disposto, você está disponível para receber essa espada na sua vida? Para receber esse poder de Deus que opera, para verdadeiramente viver o Evangelho, para sair da superficialidade. Deus está te chamando para águas profundas, para um Evangelho genuíno, para caminhar com Ele de verdade.
Deus está nos chamando, igreja. Deus está nos chamando. Deus está quebrantando corações, transformando corações de pedra em corações de carne. Só o poder dele pode fazer isso. Não sou eu, não é a sua esposa que muitas vezes está te perturbando para você vir para a igreja com ela. Não é o seu marido que está fazendo campanha de oração para você se converter. Não são os seus pais que dobram os joelhos pela tua vida todos os dias. Existe poder de Deus nisso? Existe. Mas sabe quem é que está aqui? O Deus Todo-Poderoso. Não sou eu, não é voz humana que traz convencimento, é o Espírito Santo. Só Ele. E se você se permitir, se você abrir teu coração de verdade, Ele pode entrar e Ele pode mudar, e Ele pode restaurar, e Ele pode transformar, e Ele pode te vivificar. E Ele está aqui nessa noite. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos onde você está. Se você puder, levante as suas mãos. Você que quer se render a essa presença maravilhosa, você que quer ter um encontro com o Senhor nessa noite, você que quer verdadeiramente ser alcançado pela palavra, você precisa falar nessa noite: Senhor, vem com a tua palavra como uma espada na minha vida. Chega de negociar, chega de ser cheio de um monte de coisa ruim que está me impedindo de viver o propósito do Senhor. Eu quero teu poder, eu quero teu poder na minha vida, eu quero o poder do Espírito Santo agindo, efetuando em mim a vontade do Senhor. Eu creio que eu vou viver coisas poderosas, mas acima de tudo, eu vou viver uma entrega poderosa, eu vou viver uma santidade poderosa, eu vou viver um coração rasgado de verdade. Aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Oh, comece a orar, comece a orar. Vai entregando a tua vida, vai entregando o teu coração. Estás aqui, movendo entre nós. Deixa Ele mover, deixa Ele mover na tua vida, deixa Ele mover na tua casa, deixa Ele mover no teu casamento. Estás aqui, deixa Ele mover o teu destino. Deixa Ele mover, deixa Ele mover, deixa Ele fazer do jeito dele. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Enxuga as lágrimas, restaura o coração. Tu é a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu é a resposta,
está movendo. Eu creio que o Espírito Santo está trabalhando na tua vida. Eu creio que Ele está falando com você. Eu creio que Ele está te enchendo do poder dEle. Seja cheio do poder do Espírito Santo. Seja cheio do poder de Deus. Seja transformado por esse poder maravilhoso. Seja santificado por esse poder. Seja vivificado por esse poder. Seja completo. Talvez você tenha se sentido incompleto, vazio, perdido, sem propósito, sem direção. Seja completo por esse poder. Seja cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Seja cheio. Queridos, essa letra desse louvor é tão forte. Fica com os seus olhos fechados. Ela fala que Ele está aqui movendo entre nós, mudando destinos, operando milagres, transformando as nossas vidas, tocando os corações, curando multidões, restaurando corações, transformando histórias. E é isso que o nosso Deus faz. Ele transforma histórias. Ele muda sentenças. Ele transforma corações. Ele traz vida onde estava cheio de morte. Ele vivifica. Ele completa. Eu quero convidar você a orar nesse momento com a sua mão no seu coração. E eu quero convidar você que quer verdadeiramente viver um tempo novo com o Senhor. Deus ouve as nossas orações. Por mais simples que sejam, nós estamos aqui fazendo um ato de fé, orando como igreja. E eu quero convidar você para orar junto conosco nesse momento, você que quer verdadeiramente que o poder de Deus haja na sua vida. Se você quiser, repete comigo essa oração, diga: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a Tua palavra e eu creio que o Senhor já me trouxe resposta, porque o Senhor é um Deus que responde, o Senhor é um Deus que faz infinitamente mais em nossas vidas, de acordo com o Teu poder que opera em nós. E eu te entrego nessa noite a minha vida, o meu coração. Eu quero sair da superfície, eu quero sair daquilo que é pouco, para entrar de verdade na Tua palavra. Eu não quero apenas ser crente, mas eu quero ser um homem ou uma mulher de Deus de verdade. Eu quero verdadeiramente que a Tua palavra transforme a minha vida. Eu quero permanecer em Jesus. E eu quero que a partir de hoje as palavras de Jesus permaneçam em mim e me transformem e mudem a minha história. Eu te entrego nessa noite o meu coração. Quebranta meu coração. Tira todo o coração de pedra. Vem com a Tua palavra como uma espada e tira tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que me afasta, tudo aquilo que me deixa incrédulo. Pai, vem com a espada da palavra e entra no meu coração. Eu não vou ficar no deserto, eu vou entrar em Canaã. Eu vou entrar em Canaã. Que a Tua luz possa resplandecer na minha vida. Eu te entrego a minha vida mais uma vez e recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e me dá a Tua salvação. Eu entrarei no descanso do Senhor. Eu entrarei em Canaã e glorificarei o nome do Senhor em todo o tempo e todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, aleluia. Vamos cantar esse refrão? Diga com a sua mão lá no alto. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
forte aplauso a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, e que o poder dEle possa efetuar grandes milagres na sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus, amém?